quero compartilhar com os irmãos nessa noite do texto que se encontra no capítulo 12 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. O primeiro e o segundo versículo somente eu estarei lendo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E assim está escrito no texto sagrado que nós nessa hora estaremos orando e meditando na palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amados, eu quero pensar com os irmãos nessa noite a respeito, meditando nesse texto, nessa carta do apóstolo Paulo ao Romano, nesse pequeno texto da carta, onde Paulo ele fala sobre a nova vida. Eu queria pensar com os irmãos nessa noite a respeito do que Jesus espera de nós. Os irmãos já fizeram essa pergunta: o que Jesus espera de mim? Os irmãos já fizeram essa pergunta para vocês? É uma pergunta muito pessoal, não é? Quando nós perguntamos, e como nós estamos hoje em culto, e nós estamos falando para a igreja, a minha pergunta é: o que Jesus espera de nós? A palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, ele fala do momento, ele descreve o momento da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Eu creio que os irmãos já leram esse texto. Ele não está somente ali no livro de Marcos ou de Lucas, mas ele está também em Mateus. Todos os evangelistas, eles falam a respeito dessa entrada, alguns com mais detalhes, outros mais sucintos, mas todos eles falam dessa entrada que foi uma entrada triunfal, como a Bíblia ela relata. Diz ali que os discípulos que acompanhavam Jesus, a multidão que acompanhava Jesus, ela dava louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que eles tinham visto. Eles acompanhavam Jesus Cristo e viam tudo o que Jesus Cristo fazia. Eles estavam acompanhando Jesus Cristo e vendo os sinais e prodígios que Jesus Cristo realizava. Eles viam os milagres que Jesus Cristo realizava. E por isso, eles louvavam e glorificavam o santo nome do Senhor. E eles diziam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Lucas capítulo 19, versículo 38. Mas aí sempre tem aqueles caras contrários, né? Sempre tem aquele povinho que quer desmerecer aquilo que é feito em nome do Senhor. Eles querem colocar uma pá de cal sobre aquilo que é pregado. E diz então que os fariseus, eles foram diretamente até Jesus. Eu fico pensando que ousadia, né, daqueles homens. Foram até Jesus e disseram para Jesus: olha, repreende os seus discípulos. E Jesus então respondeu para eles: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus, ele aceitou e insistiu que a mensagem que foi prestada a ele como Messias, a glorificação do povo, a exaltação do povo ao santo nome do Senhor, era legítima. Jesus Cristo é legítimo, o cristianismo é legítimo, e nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que muitos tentam fazer com que esse nome, que é sobre todo nome, ele seja esquecido.
Eu não lembro de quem foi a frase, mas disse que teve um personagem da história que disse que em determinado tempo a Bíblia seria um livro totalmente esquecido. E se a Bíblia fosse um livro totalmente esquecido, com certeza o nome de Deus, a mensagem que Jesus Cristo pregou, a mensagem dos apóstolos, tudo isso seria esquecido. E a Bíblia continua sendo um livro atual. E Jesus Cristo, ele continua sendo atual no coração daqueles que creem nele como Senhor e Salvador, naqueles que o aceitaram, naqueles que insistem na pregação da palavra, aqueles que insistem em dizer que o Messias prometido por Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele é legítimo e continua presente em nossos corações. O que Jesus espera de nós? Uma paráfrase, e isso significa a interpretação de uma declaração, ela explica bem o significado dessa frase de Jesus, de que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Se os discípulos, nós, nos silenciarmos, significa o quê? O que Jesus está dizendo? Que as pedras serão obrigadas a proclamar os atos poderosos de Deus em substituição a nós, que somos discípulos de Jesus Cristo no tempo presente. Então, os objetos inanimados, as pedras, elas vão fazer um papel que é nosso, o papel de testemunhas contra a crueldade, contra a injustiça e contra a opressão, contra a idolatria e contra tantas coisas que são pecaminosas e que Jesus Cristo, o Senhor, ele repudia, que a própria palavra de Deus ela repudia. Nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que vemos tantas coisas que foram abolidas ou foram rejeitadas pela reforma, elas continuam presentes nos dias atuais, sendo revividas nos dias atuais. Quando nós pensamos que ali, quando Martinho Lutero se levanta contra aquelas situações que existiam naquele tempo, imaginem vender um vidrinho com o ar que Jonas respirou dentro da baleia. A gente pensa que isso aí é uma historinha qualquer. Não, era real. A venda dos ovos do Espírito Santo, pegava-se ovos de pombo e vendia como se fosse ovos do Espírito Santo. As lascas da cruz de Cristo, se as lascas que eles venderam fossem realmente da cruz de Cristo, a cruz seria de uma imensidão que nós não podemos imaginar, tamanha quantidade de lascas que eram vendidas. Pagar pelos pecados, a peso de ouro, tinha dinheiro, pagava pelos seus pecados. E tantas outras situações que estão sendo revividas nos dias atuais. Então, o que Jesus Cristo está dizendo é o seguinte: nós, os discípulos dele do presente, nós não podemos nos calar, porque se nós nos calarmos, as pedras serão obrigadas a proclamar, como eu disse, os atos poderosos de Deus, em substituição a nós que deveríamos pregar e levar a mensagem de Senhor Jesus Cristo, a verdadeira mensagem, a mensagem legítima. Dia desse alguém me perguntou: a sua igreja, a igreja que o Senhor pastoreia, é uma igreja tradicional? E eu lembrei das conversas que eu tenho, com nossos diáconos, em especial com o diácono irmão Maurício, que sempre fala para a igreja, essa questão de ser tradicional. Não, nós não somos tradicionais, nós somos conservadores. Nós conservamos a palavra de Deus na sua legitimidade, nós pregamos a verdade bíblica, nós não enganamos as pessoas com fábulas, e nós estamos vivendo um tempo de muitas fábulas. Será que nós temos tido coragem, irmão, de confrontar os padrões deste mundo que desvirtuam inteiramente aquilo que o Senhor deseja do nosso viver? Será que nós temos tido coragem para isso, para levantar nossas vozes? Ou nós temos
naquele momento em que somos obrigados a levantar a nossa voz, a clamar, a não nos silenciarmos, será que nós nos calamos ou nos tornamos coniventes com aquilo que está acontecendo em nossa volta, que não é a palavra de Deus, que não é bíblico, que desagrada ao nosso Deus, que não é a mensagem legítima que o Messias de Deus veio para pregar e nos ensinou? O confronto entre Jesus e as autoridades religiosas mostra a sua não conformação com os padrões do mundo, adotados principalmente pelos fariseus, cujos pensamentos ele conhecia muito bem. Será que nós estamos também agindo como Jesus Cristo fez, de confrontar aqueles que adotam pensamentos que são diferentes dos pensamentos de Deus? O que eu vou falar, irmãos, é algo que é muito pessoal. Eu sempre digo que cada um vai prestar conta de si mesmo, né? Ninguém responde pelo outro. Cada um é responsável pelos seus atos, pelas suas ações, e por eles vai responder. Eu vejo e fico preocupado quando escuto comentários de pessoas que assistem a um determinado programa que está em moda e está na mídia, né? Se nós pensarmos que aqueles padrões que são adotados naquela casa, eles são padrões para nós perdermos nosso tempo como crente, como servo de Deus, sentar na nossa poltrona, na nossa sala, e ficarmos diante de uma televisão, gastando tempo precioso que poderíamos estar realizando coisas que são benéficas, coisas verdadeiras, coisas que agradam a Deus, e às vezes estão ali diante daquela televisão assistindo aquelas situações que acontecem dentro daquela casa. E tem muito crente aí, irmãos, que está fazendo isso, está indo de encontro àquilo que Jesus Cristo falou, compactuando com os padrões do mundo, se conformando com os padrões que são adotados pelo mundo atual. Ser discípulo de Jesus, então, irmãos, exige coragem, exige esforço, exige determinação, exige realismo. Significa manter-se firme diante das oposições, das perseguições e dificuldades. Não tem problema não, pastor, aquilo ali é a imoralidade, palavras obscenas, comportamentos que não condizem com a palavra de Deus, mas tem agradado. A Bíblia ela fala sobre a concupiscência dos olhos, né? Que faz com que haja a concupiscência da carne, e assim as pessoas vão se perdendo e vão servindo de exemplos ruins para aqueles que já se levantam e têm se levantado contra a pregação do Evangelho. É onde nós encontramos pessoas que dizem: fulano é crente e age assim, fulano está dentro da igreja e age dessa forma. O apóstolo Paulo, então, quando ele escreve a Romanos a sua carta, e em especial, principalmente no texto que nós estamos lendo hoje, usando como base para a pregação, que é o capítulo 12, ele adentra por esse tema, convocando os seguidores de Jesus Cristo a assumirem uma postura diferente do mundo e diante do mundo. Não é algo muito fácil de fazer, não. É você se colocar numa posição de dizer: não, isso aí não condiz com a minha condição, não condiz com aquilo que eu prego, não condiz com aquilo que eu vivo. Irmão, como é bom nós estarmos num lugar e alguém falar assim:
A única pessoa que nesse grupo tem autoridade para falar dessa forma é fulano de tal, porque ele prega o que ele vive. Ele vive o que ele prega, digo. Ele não age diferente daquilo que ele diz daquilo que ele ensina, daquilo que ele fala. Presenciei certa vez uma situação parecida como essa, onde alguém se levantou e numa reunião e disse, Deus está no controle, glorificado seja o Senhor. E alguém levantou e falou: você não tem autoridade para falar dessa forma, porque era uma pessoa que usava palavras obscenas, era uma pessoa que vivia na contramão da palavra de Deus, era uma pessoa que vivia de corrupção, pessoa que vivia fazendo conluio com pessoas que não eram pessoas honestas. E nesse momento a pessoa é envergonhada, e com isso também envergonha o nome de Cristo. Mas aquele dia ele não, apesar de ter deixado uma situação em que poderia o nome de Jesus Cristo ser achincalhado, ou o cristianismo ser achincalhado ali, ele recebeu uma reprimenda de alguém, de um ímpio. Pior ainda, irmãos, quando nós que somos servos do Senhor somos repreendidos por ímpios. E aí eu penso que são pedras que clamam, que diz para nós: olha, vocês estão errados, vocês não deveriam agir assim, porque o certo é assim. E o apóstolo Paulo, ele refere-se ao mundo literalmente como uma era, um sistema ateu, cujo Deus é Satanás, que tem cegado o entendimento das pessoas, induzindo essas pessoas a se tornarem incrédulas, impedindo-as de ver a glória do Senhor. É o papel dele. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, para mentir, e ele tem mentido nos dias atuais. Quando eu penso, irmãos, em cenas como aquela que estão marcadas nas nossas mentes, estão marcadas na história, quando nós vemos um personagem se vestindo como Jesus Cristo, personificando a pessoa de Jesus, e um outro personagem como o Satanás, puxando Jesus Cristo pelas ruas, dizendo, mostrando e falando, através daquela encenação, que o mal conseguiu vencer o bem, que o Filho de Deus não tem poder, que Satanás é poderoso, invertendo os papéis. E hoje nós temos uma inversão muito grande de padrões e papéis, a inversão da sociedade em relação à moralidade. 1,5 bilhão de pessoas deixaram de nascer porque alguém entendeu que não deveria dar continuidade a uma gestação. E existem pessoas que batem palma para isso, existem pessoas que lutam para que isso seja tornado lei. E são as mesmas pessoas que dizem que amam, são pessoas que dizem que valorizam a vida. E nós pregamos dias atrás que Jesus é vida, e se Jesus é vida, os ensinamentos de Jesus, eles têm que ficar presentes em nossas mentes, eles têm que fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Jesus Cristo tem que fazer parte da nossa vida. A presença de Deus, como ali nós falamos que Moisés disse que não poderia deixar de ter a presença do Senhor, ela tem que estar constante em nós. E quando nós temos a presença do Senhor constante nas nossas vidas, as nossas vidas elas são diferentes. Nós nos policiamos, nós temos o Espírito Santo que vai nos orientando naquilo que nós estamos realizando. Não podemos, irmãos, aceitar esse modelo mundano. Pelo contrário,
texto nos chama a ser transformados por um entendimento renovado e comprometidos pelos ideais do reino de Deus. Comprometidos pelos ideais do reino de Deus. É preciso provar pela prática na nossa vida cotidiana que a vontade de Deus por nós seja boa, perfeita e agradável. O que Jesus espera de nós? E como nós podemos conhecer a vontade de Deus? É relacionando-se com Ele através da sua palavra. Essa igreja tem buscado fazer isso. Nós ansiávamos que tivéssemos toda a condição de retornar ao nosso estudo bíblico, e como essa igreja, ela cresceu em número a partir do momento em que nós iniciamos a nossa escola bíblica dominical, que é o estudo da palavra de Deus. Nós tínhamos uma projeção, fizemos uma projeção de determinado número de literatura, e no primeiro domingo que nós abrimos a EBD, esse número ficou pela metade, e nós fomos acrescentando. Para os irmãos terem uma ideia, nós tivemos que fazer 3 pedidos consecutivos de literatura, porque nós achávamos que não, olha, veio tanto. Isso é o anseio das pessoas, é o desejo das pessoas de estar buscando na palavra de Deus para conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, as pessoas compreenderam que é preciso se relacionar com Ele através da sua palavra, se familiarizar com a Bíblia, que tem tudo que nós precisamos saber a respeito da vontade de Deus. É só na palavra de Deus, tendo esse relacionamento, tendo essa familiaridade com a palavra de Deus, é que nós vamos tendo o conhecimento de Deus. E para conhecer Deus, nós precisamos adentrar pela sua palavra, entrar dentro da palavra, guardar a sua palavra no nosso coração, estudar, examinar, atentando para todos os mandamentos com sinceridade de coração e louvando à medida que nós formos aprendendo com Cristo, aprendendo com os justos, o ensinamento que o Senhor, nosso Deus, tem nos dado, deixou-nos através da sua palavra. Nós somos o povo de Deus, nós somos o novo Israel de Deus, oferecendo o nosso corpo, como o apóstolo Paulo diz. O que é oferecer o nosso corpo? Quando nós falamos de oferecer o nosso corpo, é tudo que nós somos. Eu ofereço minha mente, eu ofereço meu coração, eu ofereço o meu trabalho, a minha vontade. Eu sou totalmente de Deus. Talvez, irmão, seja essa a grande dificuldade nos dias atuais, onde nós às vezes temos aquele momento em que nós queremos caminhar sozinhos, nós queremos fazer a nossa vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Se a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, por que eu vou escolher fazer a minha vontade? Porque eu vou fazer diferente. E quando eu faço diferente, significa que eu quero adotar ou estou adotando os padrões do mundo. E os padrões do mundo não nos levam a lugar algum, só levam à destruição, só levam a lugares tenebrosos, só levam para o abismo. Quantas vidas estão sendo ceifadas pelas drogas? Quantas vidas estão sendo ceifadas pelo uso indiscriminado de produtos que trazem alegria momentânea, alegria passageira? Eu lembro, hoje não temos mais esse tipo de propaganda, mas era muito comum
nós ligarmos a televisão e está lá a propaganda mostrando uma praia de areia, aquela areia branquinha, aquele mar azul de ondas arrebentando nas praias, um sol brilhante e pessoas jovens, bonitas, saudáveis, correndo, e vinha lá a propaganda mostrando que todo aquele momento era financiado ou era algo que era extraído do uso daquela que desce redondo. Mas aquela que desce redondo botou muita gente nos consultórios de psiquiatria, levou muita gente para as clínicas psiquiátricas, levou muita gente a destruir seus lares, a terem separação de suas famílias, levou gente aos presídios, levou gente à morte. Aquela que desce redondo, o mundo, né, mostrava aquela imagem bonita, mas não tinham coragem de mostrar o resultado daquela imagem. Como hoje nós temos os defensores das drogas, gostaria que aqueles que são defensores, eles mostrassem uma clínica de psiquiátrica, mostrassem um dependente químico ali, quando ele não tem a droga, aquele que está na abstinência, eles não mostram. Por isso que o apóstolo Paulo, ele nos leva a pensar dessa forma, que nós somos o novo povo de Deus, nós somos o novo Israel de Deus, oferecendo o nosso corpo, tudo o que nós somos, a Deus como sacrifício vivo todos os dias. E sacrifício vivo todos os dias, irmãos, é não se conformar com os padrões desse mundo. Quero concluir dizendo que o nosso culto, o nosso ato de adoração ao Senhor, seja sempre uma resposta racional a Deus por sua compaixão por nós. A compaixão, o amor que levou o Senhor a entregar o seu próprio Filho na cruz do Calvário, para que Ele, ali, através do sangue derramado na cruz, através do seu sacrifício, nós tivéssemos, a partir do momento em que nós o aceitamos como Senhor e Salvador, a salvação eterna, a vida eterna, que só Jesus Cristo pode dar. Que nós, irmãos, Primeira Igreja Batista em Colobandê, saiba, entenda, compreenda com exatidão o que Deus espera de nós, e que nós possamos sempre entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Que o Senhor continue nos dando entendimento perfeito em relação à sua palavra, e possamos, irmãos, fazer o que nós temos feito, pregar o Evangelho de Cristo, pregar o Evangelho que salva, dizer ao mundo que só Jesus Cristo é a solução, que só Jesus Cristo pode salvar, que Jesus Cristo é a única esperança para esse mundo que jaz no maligno. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos, agradecendo ao Senhor por esse culto que nós estamos prestando ao Senhor, pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui orando, e agradecer ao Senhor pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nossas vidas, e pedir ao Senhor que todos os pedidos que aqui foram feitos nessa noite, inclusive aqueles que estão em oculto em nossos corações, eles cheguem até o trono da graça do Senhor, e ali o Senhor, segundo a sua vontade, segundo a sua misericórdia, Ele estará atendendo de acordo com a sua vontade
de acordo com o seu entendimento. E nós somente aceitamos a vontade do Senhor, que é boa e agradável.